Então, com funções, né? Aqui pede-se, nós já vimos isto, mas é bom ver novamente, mostre que se f de x igual a raiz de x, né? Tem uma função, f de x igual a raiz de x, se g de x também é raiz de x, e por fim foi dada uma função h de x igual a x, foi pedido para provar que f vezes g de x, né? Que claramente vai dar x, né? F vezes x é raiz de x, vezes raiz de x. Claramente isso aqui vai dar x, porque é, fazer bem devagarinho até, né? É raiz de x ao quadrado. Agora eu posso, esse quadrado eu posso passar lá para dentro, né? Vai ficar raiz com x ao quadrado aqui dentro, que é igual a x na 2 sobre 2. Né? 2 é da raiz, o 2 do denominador é da raiz. Né? E esse 2 aqui em cima é do expoente. Então você teria algo assim, ó. Pode também escrever assim, x elevado ao meio ao quadrado, né? Uma vez que aqui eu tenho 1. E agora 2 sobre 2 é 1, que é x. E aí, você, todo feliz, pensa, qual que é o domínio de f vezes g? Ah, são todos os reais. Não são não, porque f vezes g é filha de f e de g. E não tem como o produto de duas funções que tinham domínio só para x maior ou igual a 0, gerar um filho que tenha domínio irrestrito. Então, quando eu crio uma função nova, por exemplo, vamos supor que eu chamei essa função aqui de z de x, a partir de funções antigas, ela herda os domínios das antigas. Na verdade, ela vai ter o domínio restrito à maior restrição daquelas que a compuseram. Se por um azar g de x fosse x menos 2, o domínio de g era só quando x fosse maior ou igual a 2. E aí, claro que daí ficaria mais fácil, né? Você teria a raiz de x vezes raiz de x menos 2, né? Aqui estaria mais na cara que f vezes g, né? Porque você não simplificou, tem o domínio para x maior do que 2. Mas suponhamos que desse para simplificar isso aqui. Se desse para simplificar isso aqui e sumisse esse domínio tão aparente, o domínio continuaria sendo x maior ou igual a 2, que é o domínio mais restrito das duas. Então, por que o domínio de f vezes g não é igual ao domínio de h, né? Por que o domínio de f vezes g não é igual ao domínio de h? Porque h, você analisa o domínio direto na função. E o domínio de f vezes g, eu tenho que analisar o domínio das funções que originaram a função. Então, é essa a resposta. Assim como existem funções novas, a partir de antigas, pelo produto de duas funções, ou pela soma, ou pela divisão, existem também funções de funções, que coisa mais louca, né? Isso nós chamamos de função composta. Por exemplo, né? Imagine que nós tenhamos f e g, duas funções primitivas, primeiras que foram inventadas. E agora eu quero encontrar a função, né? Não f de x,
Eu quero encontrar f de g. Até é mais fácil escrever f de g do que f de g de x, né? Certo? É f de g de x. F de g, se f de x é x quadrado mais 3, f de x, né, é g ao quadrado mais 3. Né? Vou colocar g de x aqui. Fácil, né? Só que no lugar de g de x, eu ainda tenho que colocar o raiz de x. Então vai ficar raiz de x ao quadrado mais 3. Então, f do g de x é raiz de x ao quadrado mais 3, né? E agora que vem o perigo da simplificação, que é igual a x mais 3. Veja que louco, ó. Eu tinha um f de x igual a x quadrado mais 3, né? Foi dado. Eu tenho um g de x igual a raiz de x. E agora eu vou achar f do g de x. Então vamos lá, f do g do x é só colocar g de x no lugar de x. Então, g de x, né, esse é o antigo x que eu tinha, ao quadrado mais 3. F do g de x é igual a, agora eu vou colocar o g de x mesmo, né? Raiz de x ao quadrado mais 3, que é igual a x mais 3. Não é tão difícil achar a função composta, mas eu vou pensar um pouquinho mais em termos de domínio, né? E se fosse me pedido qual que é o domínio dessa função filha f de g de x, né? Esse f de g de x, você pode chamar ele de uma nova função de x, z de x. Z de x também é uma função nova a partir de antigas, né? Foi feita uma composição, né? Uma função composta, função de função. Bom, se você olha aqui só para a composição, você logo diz, todos os reais. Mas será que é isso? Eu acho que não. Eu vou de novo pensar assim, ó. F do G do X. Eu sei que tudo que eu vou jogar para dentro de F é a imagem de G. Então, aqui dentro eu tenho a imagem de G. E tudo que o G vai receber, né, tudo que o G recebe primeiro, né? O G recebe primeiro, é difícil fazer a chave. O G recebe apenas o domínio de G. Então, vou raciocinar mais, né? E vejo aqui para G, ó. Bom, o domínio de G são os x maior ou igual a 0. Cuidado. Então, vou colocar aqui 2 pontinhos, x maior ou igual a 0. Esse é o domínio de G. Se eu colocar x maior ou igual a 0, a imagem de G vão ser os y maiores ou iguais a 0. Ao invés de y, vou colocar g aqui, que é mais fácil de pensar. Isso vai dar g maior ou igual a 0. Agora, esse g maior ou igual a 0, além de ser a imagem de g, é o domínio de f. Então, este daqui, né, eu vou escrever domínio de f, né, é o valor do g de x, né, que é a imagem de g. São os g maior ou igual a 0. Se eu coloco no f apenas números maiores ou iguais a 0, né? Se eu coloco no domínio de f, né, que seria o valor de g, apenas valores maiores ou iguais a 0, não que f precisa, f pode receber qualquer coisa, mas como é a função composta, ela recebe só o que o g deu para ela. Mas não tem problema nenhum, eu podia receber qualquer coisa. Se eu receber só coisas maiores do que 0, né, a imagem de f
vão ser os valores de f maiores ou iguais a 3. Que conclusão que eu chego? Eu chego à conclusão que, apesar de f poder receber qualquer coisa, g não pode. E o domínio da função composta precisa atender o domínio de g, que são x maior do que 0, e o domínio de f ao mesmo tempo. Como f não tem problema nenhum, o domínio da função composta, não é só olhar que nem uma multa aqui o valor da função composta. O domínio da função composta do f do g de x é x maior ou igual a 0. Você não pode colocar x menor do que 0 nessa função, porque não existe. Isso vai ficar mais fácil quando nós fizermos um gráfico, né? Vamos fazer o gráfico aqui dessas funções, x² mais 3 e raiz de x. A minha primeira função é x² mais 3. E agora a segunda função, vou colocá-la aqui do ladinho, g de x igual a raiz de x. Vamos fazer o gráfico das duas e da função composta. f de x, x² mais 3, vai ser uma parábola, não vai ser nenhuma surpresa para nós, né? Olha aqui a parábola, x² mais 3, e ela passa pelo 3, né? Ela nem passa pelo 0, ela não corta o eixo x, porque não existe o f igual a 0. Agora, g de x, que era a raiz de x, ela está aqui, ó, não é nenhuma surpresa. Eu vou limitar a altura desse eixo, não vou deixar ele ir até 110, até 10, tá? Agora nós temos aqui até 10, de menos 10 a 10, aqui de 0 até 10. Poderia também fazer de menos 10 até 10, né? Só vai piorar a visualização, mas acho que fica mais didático. Até melhorou a visualização. Então, eu tenho aqui a parábola, que é x² mais 3, e tenho a função raiz de x. Agora eu vou fazer a função composta f do g do x. É a própria. É a própria. Tá certo esse gráfico vermelho? Não, ele não está. Esse gráfico vermelho, ele não existe do 0 para frente. Como é que ele pode existir se essa função aqui não existe? Eu estou fazendo uma composição de funções. A composição só pode existir onde as duas funções existem. Esta parte aqui, então, está errada desse gráfico x mais 3. Ela só existe daqui para frente. Não há como fazer a composição de função, né? Se essa função preta não existe, não pode existir a vermelha. Com relação à pergunta, o monitor nosso está no grupo, é o Francisco. Vocês podem chamá-lo a qualquer momento, tá? Se ele estiver em aula, naturalmente, ele vai dizer que ele não vai responder na hora, né? Mas ele é muito solícito, e não é esse semestre que ele começou, já começou o semestre passado, né? Ele é muito solícito e tende a ajudar muito, né? Ele é muito legal. Vocês vão gostar dele. E quem quiser ser monitor, um dia, né? O segredo é estuda bastante, né? E entra, né? Sempre vai conversando com o professor da disciplina
e que as oportunidades vão surgindo, né? A gente faz as oportunidades de certa forma. As oportunidades aparecem, você tem que estar preparado para elas, né? E como é que eu me preparo? Estudando, né? Não sendo chato ou chata, né? Seja coerente, né? Seja legal com seus amigos, não só com o professor, que tudo vai dar certo. Seja para tudo, não só para coordenação, para monitoria. Assim como existe F, né? A gente acha o F do G de X, nós poderíamos achar o contrário. Que tal achar o G do F do X? Vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui um quadrinho branco, né, que não está tão branco. O último professor que dá aula aqui nunca paga o quadro, eu vou ter que brigar com esse cara. Né? Então, não custa nós repetirmos o F do G de X e fazermos o G do F de X. Então, nós temos um F de X igual a x quadrado mais 3, o G do X igual a raiz de x. Dá uma olhadinha com atenção aqui nos domínios e imagens individuais, né? O domínio de F, né, são todos os reais, né? O domínio de G são os x maiores ou iguais a 0. Quando eu faço F do G do X, eu simplesmente estou colocando no lugar do X, o G de X. O que é o G de X? A raiz de X. Então, eu estou fazendo G de X ao quadrado mais 3. Aqui ainda está claro que o domínio são os x maiores do que 0, né? Mas daí o mamutinho, ele vem aqui, né, e é natural, e corta. E vai dar x mais 3. E nós somos tentados a pensar erroneamente que o x, né, o domínio, é livre. Mas não. Não. O domínio sempre são os valores de x. Tá? Então, quem recebe x? Em primeira instância, o g. O g, ele não pode receber x menor do que 0, só os maiores do que 0. Quando ele recebe só os x maiores do que 0, então vou colocar aqui o domínio, né, que são os x. Né? Daí eu faço a primeira transformação, que ele vai virar, vou colocar g, né, a imagem de g. G só pode receber os maiores do que 0, maiores ou iguais a 0. Se G receber só os maiores ou iguais a 0, ele vai retornar maiores ou iguais a 0, porque G é a raiz de x. Agora, o F, que está aqui, ó, eu até deveria dizer que G é a função, né? E aqui também que F é a função. E lá no final, eu escrevo assim, imagem de G, que é igual ao domínio de F, né? Esse pedaço aqui. Daí eu faço F e chego na imagem de F. Bom, se F recebe apenas valores maiores ou iguais a 0, né? Aqui, ó. O que acontece? Ele vai retornar valores maiores ou iguais a 3. Se eu voltar lá no meu gráfico, isso vai ficar claro, né? Olha aqui, ó, ele vai retornar valores, né? O vermelho é o x mais 3, que é o f do g de x, né? Ele vai retornar valores maiores ou iguais a 3. Aqui está entre 2 e 4, aqui o 3, ó. Isso aqui para cá não existe porque não é dominado pela função composta. Muito bem, façamos agora
g do f do x. É capaz de eu achar que dê a mesma coisa, né? Ou não, talvez eu já esteja claro na minha cabeça que não é. G do f do x é igual a o g do f, então vai ser raiz do f do x. Raiz do f do x. O que é o f de x? X quadrado mais 3. E não tenho que simplificar. Vou fazer a mesma história ali com os balãozinhos. 3 balãozinhos. Esse aqui é o domínio. Esse aqui é a imagem do que está dentro, que é igual ao domínio do que está fora. O domínio de G. E essa aqui é a imagem de G. Esse aqui é o domínio do quê? Bom, é o domínio da função composta, mas eu poderia até começar pensando assim, é o domínio de f. F pode receber o quê? Olha lá para a função. F recebe qualquer coisa, né? Então aqui eu tenho F e para lá G. F recebe qualquer coisa, afinal de contas é x quadrado mais 3, né? G que é a raiz de x, que é o pepino. Bom, se f recebe qualquer coisa, será que ele retorna qualquer coisa? Não. Olhe lá para a função. Se f recebe qualquer coisa, ele vai retornar números superiores a 3. Então, aqui, a princípio, são todos os reais e ele retorna números superiores a 3. É isso que uma parábola faz. Se você tem dúvida, eu vou mostrar aqui no gráfico, né? Olha aqui, ó, o f, que é essa parábola, ele não retorna nenhum número menor do que 3. Eu tenho que saber isso só olhando para a função. Ali na parábola agora foi só tirar uma dúvida, né? Como esse é o quadrado, o menor número que x quadrado pode ser é 0. Então, 0 mais 3 é o menor número, logo, f retorna valores maiores do que 3. Bom, se f retorna valores maiores do que 3, né? Se isso aqui sempre são valores maiores do que 3, maiores ou iguais a 3, eu estou colocando no lugar desse x aqui, melhor, de tudo isso aqui, né? Eu estou colocando, olha aqui para cima que é mais fácil, se eu colocar nesse x aqui valores maiores ou iguais a 3, eu estou colocando no lugar desse x aqui valores maiores ou iguais a 3. Isso é um problema para a raiz? É lógico que não. É lógico que não. Eu sei que ela é capaz de lidar com qualquer valor maior ou igual a 0. Então, se eu colocar dentro da função g valores maiores ou iguais a 3, né? Eu vou colocar aqui valores maiores ou iguais a 3. G vai me retornar valores maiores ou iguais a raiz de 3. Legal, legal. Então eu não tenho restrição alguma de domínio, né? Para o g do f de x não há restrição. Por quê? O f pode receber qualquer coisa. Se o f receber qualquer coisa, ele não vai devolver qualquer coisa, ele vai devolver coisas maiores do que 3, e o g lida muito bem com coisas maiores do que 3. Agora vamos ver o gráfico. Então, aqui, só para facilitar a vida, eu vou colocar aqui, ó, f do g do x, que é a mesma coisa que estava, tá? E agora eu vou colocar g do f do x. G do f do x, que é o que nós fizemos agora. O g do f do x está correto. Daí você vai me dizer, mas como é que pode estar correto se essa função não está definida? É que, por sorte, a função que está dentro dela
sempre vai retornar valores que estão definidos no domínio dessa. Vamos deixar só a primeira, depois eu volto na outra que não está tão claro. Tá? Primeiro eu faço o f, tá? O f é a função azul. Se eu faço o f de qualquer coisa, vai ser retornado um número maior do que 3. Se eu colocar um número maior do que 3 dessa função, não tem problema algum. Eu posso colocar números maiores do que 3 nessa função. Bom, vamos voltar lá no nosso slide, né? Não, no quadro branco. Só que ele deveria retornar números apenas maiores do que raiz de 3. E será que isso é verdade? Sim, raiz de 3 é 1,7, ele retornou números apenas maiores do que raiz de 3. Vou colocar uma linha mais espessa aqui, para que isso fique mais claro. Retornou números apenas maiores do que raiz de 3. Agora eu vou fazer um gráfico semelhante, só que com o f de g de x, né? Que foi o primeiro que nós fizemos. F do g de x. Voltemos ao quadro branco. No quadro branco, nós vimos que g de x só pode retornar números positivos. G de x só pode receber números positivos. Bom, se g de x só recebe números positivos, f de x só recebe números positivos. Bom, se g de x só recebe números positivos, né? Ele vai retornar valores de zero. Raiz de zero é zero, né? Vai retornar esses valores aqui. Em retornando esses valores apenas positivos, o meu gráfico da função composta, eu poderia colocar apenas valores positivos aqui, ó. Se eu colocar valores positivos aqui de x, né, eu só tenho o gráfico feito para cá. Eu não posso ter gráficos feitos para lá. Né? Eles têm que... E se eu colocar apenas valores positivos de x, além de tudo, ele só vai valer de 3 para cima. Então, essa é a diferença entre a composição das funções. O lado de cá não existe. Não pode existir, porque quando for fazer g de x, né, não tem como fazer de um x negativo. Ah, e como que é o contrário pode? Sempre pode persistir essas dúvidas, porque essa função nunca vai retornar valores menores do que 3, então não há o que fazer a restrição. Olhar isso com muita atenção. Luca, Benhur, Daniele, Evandro, como é que tá até aqui? Se vocês estão aí, mande algum sinal. Aí, o Benhur já mandou. A joia, Daniel, sem problema, difícil. Se fosse fácil, né, alguma coisa estaria errada, sem dúvida. Vocês podem também rever as aulas da turma extra. Na turma extra, a abordagem ela é um pouco mais direta, né? Ela é dada para quem está fazendo pela segunda vez a disciplina, mas vai saber, né? É sempre uma forma diferente de ver a mesma aula. Ontem também eu coloquei algumas aulas lá que eu acho muito boas,
no YouTube, né, do professor Grinks, eu considero que ele tem muita didática e paciência, e ele faz bastante exercícios de um jeito bem legal, tá? O pré-cálculo, sem dúvida, vai ajudar muito, tá? Eu fico muito chateado quando, em especial, alguns alunos que você sabe que tem dificuldade não se ajudam indo no pré-cálculo. Tá? Só que a minha chateação nunca resolveu problema nenhum, né? Então, não adianta, né? O pré-cálculo, Daniele, o pré-cálculo é onde... Tá. Isso aí a gente coloca até ali no grupo, né? Do WhatsApp, mas vai ter uma... Foi aberta agora, né? A gente estava na dependência do pessoal que cuida do sistema para abrir uma turma no Moodle do pré-cálculo. Tá? Então, ali no grupo você pode fazer essas perguntas, mesmo porque eu não me lembro de cor de todas as datas, né? Mas as meninas, elas respondem, elas estão no nosso grupo, tá? Então direcione assim, ó, pergunta para o pré-cálculo, né? Quando as aulas começam? Daí elas prontamente vão responder. Tá? São duas monitoras, a Maria Fernanda e a Letícia, tá? que atendem essa disciplina. Ali no nosso grupo do WhatsApp mesmo. Bom, agora vem algo mais complicadinho ainda, né? Isso aqui que eu pedi já para a turma extra fazer no primeiro dia de aula, para encontrar o f do g do h de x, né? Eu tenho o f do x aqui, o g e o h, três funções diferentes. E como que eu faço para achar o f do g do h? Bom, vamos lá. F do g do h de x, função de função de função. Comecemos pela função mais externa, que é a raiz de x, né? A função é raiz. Então, raiz do g, né? O que é o g? É 1 sobre. Agora, no lugar do x, né, vai o h, né? Então, é só pensar assim, ó. Função, né? Função, agora eu vou colocar g, né? G é 1 sobre, né? Agora eu vou colocar h, né? H é x ao cubo. Até que não foi tão difícil. Bom, essa é a função, né? F do g do h de x. Daí nós poderíamos pedir qual que é o domínio. Bom, o domínio aparentemente é x diferente de zero. Não precisa ser maior porque é cúbico. Aparentemente, mas não é bem assim, né? Eu vou colocar aqui o domínio da função. E agora eu tenho aqui, me parece que 3 imagens. Primeiro, eu tenho os valores de x, que para o h podem ser qualquer coisa. Então, eu tenho a função h, que acontece primeiro. A princípio, x pode ser todos os reais. Se x for todos os reais, a imagem de h vão ser todos os reais. Tranquilo. A imagem de h, né, é igual ao domínio de g. Então, igual ao domínio de g. Se eu jogar todos os reais em g, eu tenho um problema, porque g é 1 sobre x. Então, apesar de o h estar louco para me enviar todos os reais, eu não posso pegar, vou colocar aqui do ladinho, x igual a 0. Eu não posso pegar. X tem que ser diferente de 0.
eu já não posso ter todos os reais, porque não pode ser zero. Só que eu não limito o meu domínio aqui. Para não dar zero aqui, ó, que eu não posso ter zero, para não dar zero aqui, eu tenho que limitar lá no original. Bom, para limitar lá no original não pode ser zero. Então eu já sei que o domínio não pode ser mais todos os reais por conta de G, não por conta de H. Então, diferente de zero, né, eu jogo aqui no H, né, aqui no domínio, no X, eu coloco todos os X diferente de zero, para dar uma imagem do H diferente de zero, porque a imagem de H é o domínio de G. Né? E G não pode aceitar zero, porque é 1 sobre X. Se eu jogo todos os valores de X aqui, menos zero, a imagem do G vão ser todos os valores de Y, né? Todos os valores possíveis, menos zero. Menos zero. Tá? Porque não há número que eu coloque aqui, né? Eu não posso dizer que é infinito para dar zero, né? Não há número, né, que torne G zero, né? Se você tem a função, né, G de X igual a 1 sobre X, se você for fazer o gráfico, é um dos gráficos que eu tenho que saber de cor, é isso daqui. Então, ele, além de não ter o domínio em X igual a zero, né, ele nunca chega a zero. Então, aqui é um valor diferente de zero que vai chegar aqui. Né? Então, diferente de zero, naturalmente. Não é que para fazer F, que é a próxima etapa, eu preciso que seja diferente de zero. Eu ainda não sei, eu tenho que olhar para F. Deu coincidência? Não deu. Poderia ser zero. Poderia ser zero. Só que aconteceu um problemaço aqui. Raiz de x, ele não aceita números negativos. Então, eu vou ter que restringir mais ainda. Vou pegar outra cor. Né? Então, zero até poderia ser, mas devido a G não pode. Eu vou ter mais uma restrição, tem que ser maior ou igual a zero. Né? Maior ou igual a zero e diferente de zero. Bom, então só pode ser maior do que zero. Tá? Essa, graças a Deus, é a restrição final. Porque se aqui chegar a números maiores do que zero, não tem problema nenhum em fazer a raiz de x. Daí vão dar números aqui, né, maiores do que zero. Bom, aqui tem que chegar maior do que zero. Para aqui chegar maior do que zero, essa função g, que é 1 sobre x, ela precisa receber também números maiores do que zero. Para g receber números maiores do que zero, x ao cubo precisa receber números maiores do que zero. Agora vamos fazer o caminho inverso para ver se aconteceu tudo certo. Se x receber valores maiores do que zero, x ao cubo vai retornar valores maiores do que zero. Se 1 sobre x receber valores maiores do que zero, g vai retornar valores maiores do que zero. E se g retornar valores maiores do que zero, f pode ser executado. Então, e também vai retornar valores maiores do que zero. Por fim, não foi pedido, mas nós fizemos o domínio de f de g de h de x é x maior do que zero. Tá? Por quê? Porque atende à composição das funções. Né? Aqui, por sorte, veja, não é nem por sorte, aqui eu seria tentado a dizer que é só x menor do que zero. É só x diferente de zero. Né? E, na verdade, o domínio é mais restrito ainda. Isso vai ser melhor entendido
se a gente fizer no Excel. Eu vou colocar aqui x. Aqui nós temos que f igual a raiz de x. Depois g igual a 1 sobre x. Depois h igual a x ao cubo. Nós vamos variar esse x de menos 3 a 3, só para pegar valores positivos e negativos. Igual a esse mais 1. Primeiro eu vou calcular o f. Já sei que não vai existir raiz negativa. Raiz desse cara que está aqui do lado. Ele vai dar problema. Mas dos que são positivos não tem problema algum. Professor, Sim. pode trabalhar? Para mim não está aparecendo a tela. Você está mostrando a tela do Excel? Não sei se é só para mim, mas para mim não está aparecendo aí. Acho que talvez seja só para você. Os demais, como é que tá? Vou dar uma chacoalhada até aqui. Aqui está aparecendo. É? Então tá. Mas foi bom você avisar, que às vezes eu posso, né? Pode acontecer de não aparecer mesmo. Aqui no G, eu vou escrever igual a 1 dividido por x. Esse existe, não importa se é positivo ou negativo. Só não existe para o zero. E no x ao cubo igual a este cara aqui elevado ao cubo. Perceba que eu não fiz nada de função composta ainda. Agora eu vou fazer f do g do h. Agora eu vou fazer o g do h. Vou escrever aqui f de x para que todo mundo fique ligado no que é. Vou ter que só diminuir um pouquinho. Aqui, colocar tudo 8. Então, f de x, g de x. E h de x. Vou colocar um separadorzinho aqui. Agora, aqui eu vou fazer g do h. Naturalmente que isso é g do h do x, né? Só vou escrever g do h. G é 1 sobre x, então igual a 1 dividido por h. O g do h eu tenho um problemão aqui, né? Claro, porque eu tinha um problema nesse. Pronto. Agora eu vou fazer f do g do h. F do g do h. Vou colocar de x aqui também. Como no outro também vou colocar de x. Pensei em simplificar, mas eu acho que se eu simplificar, às vezes eu confundo mais. Então, o f é raiz, igual a raiz do g do h do x. Agora aqui vocês percebem que ele só existe vou pintar aqui esses todos aqui, ó.
ele só existe para x maior do que zero. O f do g do h de x. Tá? Essa função composta só existe para x maior do que zero. Porque eu não posso fazer raiz de número negativo. Voltemos aqui à translação de funções, né? Aliás, iniciemos translações de funções. Transladar é mudar na direção x ou y, né? É mudar de posição. Não é refletir, não é encolher ou espichar. É simplesmente mudar de posição. Imagine que você tem inicialmente aqui essa função y igual a x quadrado, né? E você começa a pensar, como é que eu mudo ela na direção y? Bom, se você somar ela com 2, ela vai ser mudada na direção y. Eu gosto muito de pensar numa forma geral de transladar e não numa forma específica. Então, a forma que eu gosto de pensar é esta daqui, ó. Y menos y0. Então, eu escreveria na forma específica y menos 2. Y menos, porque se desloca no sentido positivo, igual a f de x menos x0. E f de x é o quadrado, né? Então, eu faria o quadrado de x menos o que se deslocou em x. Não se deslocou nada em x. Em x continua na mesma posição 0. Em y, que saiu da 0 e foi para 2. Eu acho muito mais fácil assim. Quer ver? Se tivesse se deslocado para o y negativo, eu escreveria como? Y menos 2 igual a x menos 0 ao quadrado. Ficou fácil? E essa outra? Essa outra agora eu já sei também. Eu faria y menos o que se deslocou em y, que não se deslocou nada em y, igual ao quadrado de x mais 2, porque é x menos 2. Da mesma forma lá, y menos 0, não se deslocou nada em y, igual ao quadrado de x menos o que se deslocou em x. Dessa forma, eu consigo transladar em x e em y, se eu quiser, numa pegada só. É muito legal. Vamos a uma aplicação. Imagine que eu quisesse fazer o gráfico de x menos 3 e de x mais 3. Comecemos, né? Pelo x menos 3. Lembram-se daquelas figurinhas que eu disse? Decore igual a tabuada. Então, vai ter que fazer. Y igual a raiz de x é esse gráfico aqui. Eu tenho que saber decore igual a tabuada. Se eu não sei, né, eu posso pensar um pouquinho e saber que é parecido com x igual a y quadrado, só que eu não coloco a parte de baixo. Porque não passa no teste da reta vertical, é óbvio. Começando de novo, y igual a raiz de x é esse gráfico aqui. Tenho que saber, não tem choro. Mas eu não quero o gráfico de y igual a raiz de x. Eu quero o gráfico de y menos 0 igual a raiz de x menos 3. Então, você não vai deslocar nada em y e vai deslocar apenas em x. Desloca, ó, 0, 1, 2, 3. Coloca aqui 3 e faz o gráfico de y igual a raiz de x menos 3. Tá? Esse é o gráfico de y igual a raiz de x menos 3. Para ajudar um pouco, vamos fazer o outro, né? Vamos fazer o outro. Então, o outro também, nós começamos do y igual a raiz de x.
Só que não é y igual a raiz de x que eu quero, né? Eu quero y menos 0 igual a raiz de x mais 3, ou de x menos 3. Então, eu sei que ele vai para o menos 3. Né? 0, menos 1, menos 2, menos 3, né? Vou fazer uma linha auxiliar aqui para eu mentalmente achar que é um eixo, que parece que daí eu faço o gráfico mais fácil. Tá? Esse aqui é y igual a raiz de x mais 3, que é a mesma coisa que x menos menos 3. Não é tão difícil de transladar, né? Vamos ver mais funções, né? Aqui eu tenho o gráfico original, x menos 3 e x mais 3 feito pelo livro, né? A mesma coisa que nós fizemos na mão. É bom para quando vocês estudarem em casa, né? Não pegarem o slide em branco. Esse negócio aqui me incomodando. Para. Faça o gráfico de... Essa aqui parece mais difícil, né? Não estou vendo translação tão fácil. Então, eu tenho y, eu quero escrever ela assim, y menos y0 igual a alguma coisa ao quadrado x menos x0. Mas não está simples de ver isso, né? Se não está simples, torne simples. Esse cara aqui me lembra um produto, né? Eu sei que x menos a ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tenho que saber decorar isso, não tem jeito, né? Tem pequenas coisas que eu tenho que decorar. Então, aquela função ali, eu vou escrevê-la da seguinte forma: x menos 2 ao quadrado. Porque eu sei que a parte que vai pendurada no x é o dobro, né? É o dobro. Então, eu divido esse por 2, vai dar x menos 2 ao quadrado. Agora, eu vou ver o que isso vai dar. Só para ver se isso aqui dá tudo aquilo lá. Certamente não vai dar. As coisas não são mágicas. Então, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O bom é que essa primeira parte deu certo, né? Mas o mais 5 não vai dar, pode esquecer. Mais 4. Mais 4 e não mais 5. Eu queria mais 5 e deu mais 4. Bom, então você vai colocar mais 1 aqui e mais 1 aqui fora. Agora você vai tentar. Quanto que dá y igual a x menos 2 ao quadrado mais 1. É um golpe, né? Mas de golpe em golpe, né? A gente vai resolvendo. O nome certo não é golpe, é artifício matemático. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 1. Isso aqui vai dar x quadrado, mais 4x, mais 5. Beleza, isto é igual àquilo que é igual a isto. Agora daqui eu vou fazer o próximo passo. Y menos 1, né? Eu passo esse 1 para o outro lado. Igual a x menos 2 ao quadrado, que é exatamente igual àquela fórmula tão sonhada que eu queria. E agora eu posso fazer o gráfico. Começo da parábola, que eu tenho que saber decorar o gráfico, né? Se eu não soubesse também, pelo amor de Deus, aí a coisa está feia, né? Y igual a x quadrado, eu tenho que saber que é esse gráfico aqui. Y igual a x quadrado. E se a coisa está feia, ela pode melhorar. Não é para desanimar. Y igual a x quadrado. Eu sei que ele desloca 1 para a direita e 2 para cima. Então, ele vem 1 para a direita, né? E depois ele vai 2 para cima. Este ponto, né, que era do y igual a x quadrado, ele vem parar aqui, né? E agora eu posso fazer a parábola aqui, ó. Este é o gráfico transladado. O vermelho é y x quadrado, o azul é y menos 1 igual a
x menos 2 ao quadrado, né? E, notadamente, este gráfico aqui, só que ele está apresentado de uma forma amistosa, é o gráfico de y igual a x² menos 4x mais 5, né? Essas duas funções são a mesma coisa. Georgia, Rosana, Sérgio, como é que está o entendimento até aí? Espíritos do além, mandem algum sinal. Prof, Sim. eu não tô entendendo da onde saiu aquele zero antes também no slide anterior. Esse zero aqui, né? É. Qual que é a diferença de eu escrever y igual a raiz de x menos 3 e de eu escrever y menos 0 igual a raiz de x menos 3? Esse zero saiu do nada, porque ele não vale nada mesmo. Não tem diferença, né, Benhur? Sim. Beleza. E aqui tem alguma coisa que ficou dúvida? Algum zero, alguma coisa? Não, dali não. Mas eu não tinha entendido de onde tinha vindo esse zero. Sim. Não, e não foi só você que não entendeu, tá? Sim. Não foi só você. Obrigado por ter perguntado. Gabriela, esse exemplo 8 que você não entendeu bem, eu vou repetir. Pede-se para encontrar o gráfico dessa parábola. Eu sei que é uma parábola porque tem x². A única parábola que eu sei fazer gráfico e que eu tenho que saber de cor é de y igual a x². O resto eu tenho que construir, né, com base nas ferramentas que eu tenho, né? E y igual a x², se não sabe de cor, você vai olhar naquela tabelinha que eu passei aqui nos slides, e tem no livro também, né? Y igual a x² é essa parábola aqui. Mas, certamente, o nosso gráfico é mais complexo que isso. O nosso gráfico, ele vai ser de y menos y0, né? y0 é um número qualquer, né? O quanto que vai ser trasladado em y, igual a f de x menos x0, o nosso f de x é x², né? X menos x0. Também não está escrito dessa fórmula. Meu Deus do céu. Então, vamos ter que dar um jeito de escrever. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que y é igual a x menos 2 ao quadrado. Por quê? Porque eu sei que x menos 2 ao quadrado é igual a x, né, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Veja que até aqui deu certo. O que não deu certo foi o último termo. E sempre vai dar certo até ali, tá? Você coloca aqui o primeiro termo como a raiz quadrada desse e o segundo termo como esse dividido por 2. Sempre vai dar certo. Porque você sabe de cor dos produtos notáveis que x mais a ao quadrado, ou menos, né? Vou colocar menos, porque aqui é menos também. Na verdade, você sabe de cor a fórmula com mais ou menos, tá? Vou apagar esse menos e vou colocar um mais ou menos. Isso aqui é o quadrado do primeiro, mais ou menos, quer dizer que se for mais aqui é mais lá, se for menos aqui é menos aqui. 2ax mais a ao quadrado, porque tanto faz mais ou menos a ao quadrado, vai dar a ao quadrado positivo. Então, o primeiro elemento é a raiz desse, e o segundo elemento é tudo isso aqui dividido por 2. É por isso que eu fiz x menos 2. Peguei esse e dividi por 2. Só que x menos 2 ao quadrado dá isso aqui. Dá mais 4. E não mais 5. Bom, eu vou fazer dar mais 5. Como? Eu somo 1 aqui. Só que se eu somo 1 ali, eu tenho que somar 1 aqui também. Agora eu vou conferir, né, se y vai dar o que está lá em cima. Né? Y igual a o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 1. Isso aqui tudo vai dar x ao quadrado, menos 4x, mais 5. Opa! Agora fechou. Logo, eu vou reescrever esse cara aqui como esse cara aqui. Eu vou dizer
que y igual a x menos 2 ao quadrado mais 1. E este elemento sozinho aqui, que está me atrapalhando, eu jogo para o lado de lá. Y menos 1 igual a x menos 2 ao quadrado. Legal! Isso aqui tem tudo a ver com y igual a x ao quadrado. Ou com y menos y0 igual a x menos x0 ao quadrado. Bom, é uma parábola, desloca 1 para y e desloca 2 para x. Eu acho que antes nós fizemos ao contrário. Tá? Desloca 1 para y e 2 para x. A parábola é essa parábola aqui, ó. Essa parábola vermelha é a parábola representada por essa função, que é exatamente a mesma função que y menos 1 igual a x menos 2 ao quadrado. Eu não me lembro mais quem me perguntou, ficou claro isso? Ah, foi a Gabriela, tá aqui. Gabriela, ficou mais claro agora? Legal. Para você e para mais quem não perguntou, com certeza. Obrigadão também por ter perguntado. E aqui está a resposta passo a passo, ó. Aqui a resposta do livro, quem for ver o slide depois em casa, aqui vai estar em branco, mas aqui vai estar a resposta, pode ver que é o mesmo exemplo. Eu achei melhor fazer assim, porque daí a gente constrói a solução e não vê ela pronta. Bom, para translação de funções, a gente faz o y menos y0 igual a função de x menos x0, né? Não me pareceu tão difícil. Mas às vezes as funções são um espelho. Por exemplo, aqui eu tenho a função raiz de x. Né? Qual que é a função que é um espelho dela em torno desse cara aqui? É y igual a menos raiz de x, essa outra, tá? Então, quando eu troco x por menos x, a função ela é espelhada aqui. Quando eu troco y por menos y, eu até nem gosto dessa forma aqui, ó. Eu prefiro que fosse escrito assim, menos y igual a raiz de x, né? Quando eu troco y por menos y, a função é espelhada em torno do eixo x. Não me pareceu difícil. Vamos entender melhor, vamos fazer um gráfico difícil agora, né? Faça um gráfico de y igual a raiz cúbica desse negócio aqui. Qual que é o mais parecido que eu conheço? Y igual a raiz cúbica de x. Esse é o eu conheço. Eu vou deixar parecido com esse. Y igual a raiz cúbica de 2 menos x. Bom, eu vou fazer de menos x mais 2. Só trocar a ordem desses dois, não tem problema nenhum. O problema é que com esse menos aqui eu não sei, lembrar que é raiz cúbica. Y igual a raiz cúbica, vou ter que pensar um pouco mais, vou colocar o menos aqui, ó. Ah, o menos é a reflexão, né? Troca x por menos x. Ah, lembrei. Só que eu vou ter que fazer assim, menos x menos 2, tá? Menos x mais 2. E posso parar por aqui, né? Posso parar por aqui. No lugar do y, poderia colocar y menos 0. Não vou colocar agora, tá? Gráfico que eu sei fazer, y igual a raiz cúbica de x, né? É parecido com raiz quadrada, né? Só que ele tem no valor negativo também. Então, y igual a raiz cúbica de x. Agora, em outra cor, pegar o azulzinho, nós vamos fazer este gráfico aqui. Mas não tão direto. Tá? Primeiro eu vou fazer o gráfico sem esse menos, né? De y menos 0 igual a raiz cúbica de x menos 2. Primeiro eu vou fazer desse sem o menos. No y ele não muda e no x ele muda de 2. Então ele vem para cá. 1, 2. É isso. Vou colocar um eixo y' aqui só para me guiar, para fazer um gráfico mais fácil. É como se fosse uma raiz quadrada também, né? E aqui agora, pronto.
Esse azulzinho aí é o y igual a raiz cúbica de x menos 2, né? Eu só desloquei ele 2 para lá. Eu subi ele um pouco rápido, eu vou apagar e vou fazer ele mais bem feitinho. Aquele lá eu subi mais devagar, eu vou subir esse aqui mais devagar também, né? Esse aqui. Pronto. Desloquei ele 2. Bom, o próximo passo, né, é colocar aquele menos, né? Esse menos. Agora eu vou fazer y menos 0 igual a raiz cúbica de menos x menos 2. Aqui é como se eu trocasse x por menos x, né? Porque esse é o meu x', né? O meu novo x. Se eu troco x por menos x, eu faço um espelho em torno desse cara aqui, ó. Eu também poderia interpretar isso de outra maneira, né? Esse sinal negativo, ele sai da raiz e vai para lá. Daí eu tenho menos y, o menos y menos 0, que dá na mesma, igual a raiz cúbica de x menos 2. Também posso interpretar isso assim. Daí eu troco y por menos y, fica mais fácil ainda, né? Nesse caso aqui, tanto faz trocar x por menos x, o y por menos y, não é sempre que é assim. Tá? E aí eu tenho essa função assim. Ela está refletida em torno do eixo y, que nesse caso é igual a refletir em torno desse eixo x', né? Porque o menos vai na frente do x menos 2, e não só do x. De novo, se vocês quiserem acompanhar, aqui tem uma explicaçãozinha, né? Y igual a raiz cúbica de x, y igual a menos raiz cúbica de x, aqui foi feito um pouco diferente, né? Foi feita a reflexão antes e depois foi deslocado de 2. Também pode ser feito assim. Aqui toda a explicação do passo a passo. Vamos fazer mais um, para ver se entra bem na cabeça? Porque aqui tem o quê? Aqui tem translação e reflexão ao mesmo tempo, não é só reflexão, né? E não é só translação. Agora, eu quero o gráfico de y igual a 4 menos o módulo de x mais 2. Eu vou começar do módulo de x, né? Naturalmente, que é o que me parece mais certo, porque aqui eu posso escrever y menos 4, né? Passo o 4 para o lado de lá, igual a menos o módulo de x menos 2. Vou começar com y igual a módulo de x. Legal. Faz aqui do ladinho. Y igual a x é essa reta aqui. Y igual a x. Ela continuaria aqui para baixo. Acontece que o y tem que ser positivo, né? Porque é y igual ao módulo de x. Y igual a módulo de x. Agora, y menos 4 igual a módulo de x menos 2. Agora é só transladar, né? Translada de 4 e de 2. Então, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Pronto. Faz o módulo de x aqui. Esse marronzinho é y menos 4 igual a módulo de x menos 2. Agora falta colocar o negativo. Falta colocar esse negativo. Esse negativo é uma reflexão, como ele está do lado de cá, em torno do eixo x. Poderia colocar do lado de lá também, que vai ser em torno do eixo y, tá? Mas agora eu vou fazer em torno do eixo x essa reflexão. Então vou colocar o meu novo eixo x aqui, né, que é esse aqui. Bom, se o menos tá, se eu troco x por menos x,
A reflexão é em torno do eixo Y. Se eu troco... vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só para ficar... né? Se eu troco x por menos x, a reflexão se dá aqui. Se eu troco y por menos y, a reflexão se dá aqui. Então, a reflexão em torno do novo eixo y, porque eu troquei x por menos x, achei mais fácil, né? Deixar do lado de cá, troca x por menos x. A reflexão em torno do eixo y, né? Imagina como se tivesse um espelho aqui, né? Espelho. Isto vai ficar assim agora. Esta é a função y menos 4 igual a menos módulo de x menos 2, que é a mesma função que está lá em cima, tá? Que é a função y igual a 4 menos módulo de x menos 2. Não tem muito estresse. Eu não posso jogar esse sinal aqui para o outro lado por conta desse módulo, tá? Então, é um pouco mais complicado do que em outra situação. Aqui você tem também os passos, né? Módulo de x, né? Aqui resolvido de uma forma bastante parecida, né? Módulo, mas não igual. Né? Módulo de x menos 2, depois o sinal de menos, né? O sinal de menos, e depois jogado 4 para cima. Deu exatamente o mesmo gráfico que nós fizemos aqui. Até é importante que tenhamos feito de forma diferente do que a abordagem feita pelo livro. Eu acho que isso aí ajuda bastante, né, a ver as coisas de maneira um pouco diferente. Por fim, na aula de hoje, nós vamos ver alongamentos e compressões. Então, quando que eu simplesmente espicho, né? Aqui eu não estou deslocando, só estou espichando ou encolhendo. Então, eu gosto muito, né, desta fórmula aqui, ó. Y dividido, eu vou chamar aqui de B, né? Ao invés de Y0, eu vou chamar de B para não confundir com translação. É igual a F de X sobre A. Só para seguir a sequência do alfabeto. A função original é cosseno de x e a alongada é 2 cosseno de x. Eu prefiro escrever essa função, entendo melhor se eu escrever ela assim, ó. Y sobre o alongamento é igual a cosseno de x sobre o alongamento. Né? Nesse caso, se é 1, né? Se multiplicou por 1, não alongou nada. Da mesma maneira, esta daqui que foi encolhida de 1/2, em y, só em y, em x ela continua igual. Eu escreveria ela assim, ó, y dividida pelo alongamento, né? Então alongou de 0,5, diminuiu, é igual a cosseno de x dividido pelo alongamento. Em x ela continua igual, ela só comprimiu em y. Já aqui, ó, essa é a função original, e ela foi modificada em x. Dá para ver que ela foi comprimida, né? Mas vamos usar só a palavra modificada. Então, aqui eu tenho que em y não foi feito nada, é igual a cosseno, né, de x dividido por 1/2. Né? Então, ela foi alongada de meio, ou seja, comprimida. Esta outra aqui, ó, dá para ver que essa azulzinha foi alongada, e eu preferiria escrever ela assim, ó, em y não foi feito nada, cosseno de x sobre 2, ao invés de meio de x, tá? Porque eu sei que ela foi espichada de 2 vezes. Isso nós já vimos, teste de simetria, né? Troca y por menos y, troca x por menos x.
E aqui, quando você troca os dois, a gente chama de simetria em relação à origem, né? Simetria em relação ao eixo Y, em relação ao eixo X, em relação à origem. Conceitos fáceis, né? Este de funções pares e ímpares eu vou deixar um pouquinho mais adiante, tá? E agora vamos, para finalizar a aula de hoje, um assunto bem fácil mesmo, tá? Vocês não vão ter dificuldade alguma, talvez até já conheçam. Família de curvas. Então, eu posso ter aqui a curva y igual a zero, né? Estou dizendo que y igual a constante, né? Então, y igual a zero, y igual a 1, y igual a 2, 3, 4, enfim. Quando eu tenho uma função constante, vai ser essa reta horizontal. Tranquilo de entender. Agora, essa aqui, não se assustem, é a equação da reta. Eu vou dizer que a equação da reta aqui é mx mais b. Tá, vou pegar o padrão que está escrito aqui. Se eu vario só o m, né, se eu tenho uma reta e vario só o m, né, eu apenas vario o ângulo dela. Porque o b é essa altura que ele passa aqui quando x igual a zero, né? Quando x igual a zero, né, o y igual a b. Se eu vario o m, eu vario o ângulo da reta. Tanto é que esse m, vocês devem se lembrar, ele tem um nome bem bonito, é coeficiente angular. Porque ele fornece o ângulo da reta. Daí você vem com outra proposta. Eu vou pegar essa reta aqui e ao invés de variar o m, né, ó, essa é a mesma reta, eu vou variar o b. Bom, se você varia o b, você varia só a altura da reta. Né? Você varia a posição com que ela intercepta o eixo y, né, quando x igual a zero. Agora eu tenho x quadrado, x na quarta, x na sexta, né? Essas são as funções em que y é um x elevado na par. Coisas interessantes desses x elevado na par é que existe uma simetria em relação ao eixo y. Né? Tanto é que f de x é igual a f de menos x. Daí que vem a nomenclatura daquelas funções que eu disse que ia mostrar depois aqui, dessa função par. Essa é uma função par porque f de x é igual a f de menos x. Essa é uma função ímpar, porque acontece uma coisa muito parecida, né? Só que f de menos x é igual a f de x negativo. Né? Lá não era nada de negativo, lá continuava o mesmo valor, né? Na par, e na ímpar, negativo, né? Isso vem daqui, ó, porque quando eu tenho y elevado no ímpar, né? Eu tenho, notadamente, f de x igual a menos f de menos x. Pode pegar esse número 1 e menos 1, pode pegar o 2 e menos 2. Vamos pegar, por exemplo, y igual a x ao cubo. Y igual a x ao cubo. Quanto que é y quando x vale 2? É 2 ao cubo, que é 8. Quanto que é y de menos 2? É menos 8. Então, isso é uma função ímpar. E se fosse quadrado, y igual a x quadrado. Bom, y de 2 é 4. E quanto que é y de menos 2? Não é menos 4, é 4 também. Então, é uma função par. Nasceu essa nomenclatura desse y elevado na n. Depois eu tenho a família de funções 1 sobre x na par e 1 sobre x na ímpar. 1 sobre x dá 1, é 1 sobre x na ímpar. Tem os polinômios de grau 2, né, tipo a parábola. Né? O polinômio de grau 3, eu consigo perceber 3 raízes aí. O polinômio de grau 4, eu percebo 4 raízes. E o polinômio de grau 5, que eu percebo 5 raízes. Aqui que é um pouquinho mais complicado, mas não muito. Né? Eu tenho uma função racional. Racional é que é uma razão, né? Divisão de duas funções. E, normalmente, eu tenho um problema sério nessas funções quando o denominador é zero. Né? Normalmente, não sempre eu tenho. A função não existe quando o denominador é zero.
Existem funções, né, na maioria delas, em que isso aqui representa uma assíntota, né? É uma assíntota. Isso é a maioria, não para todas as funções. Para a maioria das funções, quando aqui é zero, eu tenho uma assíntota. Então, aqui eu tenho uma assíntota em mais ou menos 1, né? O que está claro aqui, uma assíntota em menos 1 e mais 1. Você não é obrigado a fazer esse gráfico. Tá? Só estamos fazendo uma análise. Aqui eu tenho mais um tipo de função racional, mas alguém fez um gráfico para mim. E daí você diz, aí, por que eu não tenho duas assíntotas aqui? Eu vou calcular o x' e o x2'. Deveria ter duas assíntotas. A menos que o x' seja igual ao x2', né? Bom, vamos ver. Eu vou calcular por soma e produto. Quem não sabe, presta atenção, porque agiliza um monte a vida. Sem falar que é bom para conferir também se o teu delta lá você fez, o teu Bhaskara você fez certo. Eu resolvo a equação de segundo grau de maneira simples, colocando aqui este valor com o sinal trocado e no produto o valor com o sinal e tudo. E aí eu penso, quais números que multiplicados dão menos 3 e somados dão 2? 2 positivos, né? Então é menos 1 e menos 2, né? Será? Não, menos 3, menos 3 e menos 1, 3 e menos 1. 3 e menos 1. Porque 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 mais 1 negativo dá 2. Então é 3 e menos 1. Então eu tenho o x' e o x2'. E essa função, ela pode ser escrita com o denominador assim, ó. X menos 2, x menos 3, x mais 1. X menos 3, x mais 1. É porque eu posso escrever uma função do segundo grau como x menos x' vezes x menos x2'. Menos que vai dar mais. Aqui em cima é x² mais 1. Eu vou escrever como x menos 1, x mais 1. Eu me lembro da regra de produtos, né, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é igual a 1, né? Então ficou legal. Bom, esta função é exatamente igual a esta função que tem esse gráfico aqui. Eu só não entendi ainda porque tem uma assíntota só. Deveria ter uma em x igual a 1, menos 1, e outra em x igual a 3. Em x igual a 3 está ok? Tem. Em x igual a 3 tem. Não tem em x igual a menos 1. Por quê? Porque aqui deu uma coincidência infeliz ou feliz, né? Que eu tenho x mais 1 embaixo, que eu penso que deveria ser assíntota, mas ele acaba cancelando o efeito com esse de cima, tá? E por isso que não tem assíntota. Mas quando x igual a 1, essa função continua sendo 0 sobre 0. Quando x igual a menos 1, a função continua sendo 0 sobre 0 e ela não existe. Por isso dessa bola aberta. Então, onde o denominador é 0, a função não existe. Ponto. Na maioria das vezes é assíntota, mas pode também ser só uma bolinha aberta. Daí você vem para a terceira função, faz o gráfico, e lá no gráfico, mas aqui todos os pontos existem. Como pode? Bom, só tem um jeito. Isso aqui nunca é 0. Bom, não tem como x² mais 1 ser 0, quer ver? Faz assim, ó, x² mais 1 igual a 0, x² igual a menos 1, x igual a raiz de menos 1. Nos números reais não existe x que você coloque aqui que esse denominador seja 0. Por isso que aqui não tem assíntota e nem bola aberta. A função existe o tempo todo. Claro que a imagem dela, né, não vão ser todos os y, mas isso não vem ao caso agora. Aqui eu tenho mais algumas funções. Percebam que essa daqui, ela não existe nesse trecho aqui, ó. Ela não existe nesse trecho, por quê? Porque essa função ela só existe quando x² menos 4 for maior ou igual a 0. Ou seja, quando x² for maior ou igual a 4. Então ela só existe para cá e para cá.
Isso faz sentido. Esta daqui existe o tempo todo, porque raiz cúbica de número negativo não é problema. Então, ela existe o tempo todo. Esta outra aqui existe o tempo todo também, porque é a mesma coisa que y igual a raiz cúbica de x quadrado, que é o primeiro elemento, vezes x mais 2 ao quadrado. Também existe o tempo todo, né? Tem esse bico aqui, muito louco, né? Mas esses bicos loucos vão acontecer sempre que eu tiver expoente fracionário. Por fim, para finalizar a aula de hoje, né, nós temos a função seno de x e a função seno de x alongada ou comprimida. Vamos ver, né? Essa roxinha, né? A função roxa é y sobre 2 igual a seno de x dividido por 1/4. Então, ela é espichada, né? Ela é espichada de 2 em y, ela foi espichada em y de um fator 2, e ela foi encolhida de um fator 4, né? Ela foi encolhida de um fator 4 em x. Pode ver que enquanto a original dá um semiciclo, a comprimida dá 1, 2, 3, 4 semiciclos, né? Ela foi comprimida desse fator 4. Esse exercício eu vou deixar para a próxima aula, um exercício que vai exigir a mente tranquila, né, e descansada. Então, ó, amanhã, né, já é amanhã a nossa aula, nós vamos ver ele com bastante atenção. Flávia, Evandro, Daniel, Letícia, Sérgio, Georgia, Rosana. Alguma dúvida aqui? Os demais 11 que estão aqui, que eu só vejo mais 11, né? Na medida do possível, aí, professor, tudo certo. Legal. Gente, vão perguntando, então, lá no WhatsApp. Tá? O monitor sempre está à disposição e eu depois dele também. Né? Podem já tirar dúvida do pré-cálculo, porque as meninas do pré-cálculo, elas estão ali também. Tá? E um abração a vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, professor. Tchau.